Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, dentro dos canais Podcast Planeta, nosso programa de todas as terças-feiras ao meio-dia. Aqui na parte técnica, meu parceirão Eudes. Tudo bom, Eudes? Bom dia a todos, tudo certo, Wagner? Muito show? Muito show, muito trabalho, tá um ano bom até agora. Criando muito? Porra, acho que eu tô numa fase bem criativa. Ah, que legal, cara. Pô, você trabalha com conteúdo de humor, não é fácil. Pra quem tá vendo, às vezes assiste uma piada, alguma coisa, não sabe o tempo que você passou elaborando uma série de situações e textos, né? Mesmo vale pra você, né? Os textos que você... Você nunca mais trouxe uns textos seus, né? Lembra a época que você lia bastante texto seu? Você parou de ler. É, eu vou fazendo de acordo com... Fala aí se vocês querem de volta os com a época, né? Vamos ver, talvez um texto desse. Eu só não vou trazer mais os textos como aquele lá do depoimento do obsessor, que o pessoal acaba entendendo tudo errado, né? Não, a pessoa vai para outro lugar. Vai para outro lugar, viaja na maionese. E, por exemplo, eu às vezes trago um texto, sei lá, o depoimento de uma entidade pesada para ajudar pessoas que trabalham com isso também, que é conhecer o mecanismo psicológico. E aí, por exemplo, as pessoas falam assim, olha, isso aí que esse cara tá falando, eu acho que ele criou isso aí porque parece com o conteúdo que ele fala. Não, é que eu trabalho com desobsessão e essas experiências de anos me fizeram explicar isto. Exato. Então eu já contei sobre isto do meu jeito. Ali é o depoimento do cara, coisa de anos atrás, né? Uma vez lá na rádio, eu peguei um depoimento de uma entidade que os mentores trouxeram para passar o depoimento, que ela mesmo se intitulava de Mulher-Aranha, ela mesmo. E ela gostava, o prazer dela era jogar ideia negativa para pessoas brigarem no relacionamento. Né? É uma entidade específica, podia ser um homem. Sim. Né? Isso aí não tem nada a ver. E quando falo homem ou mulher, no sentido aparência, porque o espírito não tem sexo, mas ele aparenta o que está condicionado. Se plasmou assim. Aí, lá na rádio, eu contando isso, que era uma entidade destruidora de relacionamento, e é claro que os relacionamentos, basta ter duas pessoas para ter problema, mas ela incrementava, ela achava um clima de ciúme, ela deturpava e ampliava, ela absorvia a energia da briga, cara. Existe isso. Sim. Agora, as brigas são humanas. Eu estou dizendo que existem exploradores de climas de briga, para não embolar. E aí eu fui contar isso. Você sabe que lá na rádio, na época, um monte de ouvinte mandou mensagem, a maioria mulheres na ocasião, falou assim, por que é uma mulher que está fazendo isso e não um homem? Você imagina? Eu falei, podia ser um homem. Mas o pessoal ligado a outras coisas embola tudo. Então tem coisas que hoje eu só passo para os meus grupos de estudo que estão estudando, e vários temas eu evito de abordar em aberto por causa do péssimo entendimento. As pessoas, cada uma, interpreta de um jeito. Então, como eu só tenho 1 hora de programa aqui e tem muito conteúdo, eu vou passando os conteúdos. É claro que eu podia passar diversos relatos, tem um monte, mas acaba criando polêmica para as pessoas, elas acabam desviando dos temas e fica na periferia em vez de aprofundar e aproveitar a chance que estava ali. E outra, né, Eudes? Ninguém precisa acreditar em relato nenhum, nem no que eu estou falando. Não estou interessado em doutrinar ninguém, eu estou passando um conteúdo. A pessoa pega o que achar que deve, o resto não pega. Se não acredita, ó, tem o botão de fechar. Assiste outro programa e outra. Não precisa acreditar em nada. Filtra o conteúdo, é mais importante do que a opinião da pessoa. A minha opinião, aquele é um conteúdo que para estudante de espiritualidade, o conteúdo é importantíssimo, porque entende mecanismos dos assédios espirituais. Eu tenho, ao longo dos anos, Eudes, devido ao trabalho que eu faço, muitas vezes, eu lidando com espíritos pesados para aplicar a paz, eu percebia o campo mental dele, na volta eu ia escrever do meu jeito o que eu tinha visto lá. Aí é uma coisa. Outras vezes, eles eram trazidos e iam conversando mentalmente, eu ia escrevendo o que eles iam falando. Aí é diferente. Sim. E é isso que eu passei daquela vez e que eu tenho muito depoimento dos caras. Não é o meu conteúdo analisando, mas o que eles estão, e aí eu explico em cima. Então eu evito porque acaba gerando polêmica. Agora, lá no meu grupo de estudos, que é um grupo que está há muitos anos comigo, são 100 pessoas toda quarta, eu aprofundo nas palestras que eu faço lá no IPPB, presencialmente eu uso imagens. São pessoas que te conhecem. São pessoas que estão aqui também. Tem muita gente, mas
acaba que no YouTube fica muito em aberto, cara. Então acaba um monte de gente. Porque assim, eu quando comecei a fazer conteúdos no YouTube, já tem quase 10 anos, a minha ideia era o seguinte: eu tenho muitos alunos presenciais. Eu não preciso do YouTube para ter divulgação no meu trabalho. Eu tenho a rádio, eu tenho meus alunos, centenas deles. Então, o YouTube, meus alunos é que ficaram insistindo para mim. Faz alguma coisa, porque tem gente que não pode estar aqui. Então, quando eu comecei a jogar conteúdo no YouTube, eu achei que eram estudantes espirituais em geral que iriam entrar, que nada entra com a abertura da internet, entra todo mundo, é democrático, mas cai o nível, cara, porque entra um monte de gente que não estuda o tema, ou que entra para zoar, ou que entende tudo deturpado. E aí, por isso, hoje eu tenho muito cuidado, eu evito alguns temas, para evitar trabalho para mim mesmo. E lá no Instagram, para você ter uma ideia, Eudes, tem gente, eu já até contei isso, manda mensagem, querendo consulta particular, e quando o pessoal que atende lá para mim, que responde, porque eu não tenho tempo, diz que eu não atendo, que o meu trabalho é no geral, as pessoas atacam. E agora tem umas que falam assim: pois é, eu mandei mensagem, disseram que você não atendia, e eu quero que você saiba que eu estou com muita raiva mandando a raiva para você. Você imagina o que você trabalhar com o público. Não, eu tô acostumado, eu trabalho há muitos anos, né? Não, mas a parada é o ego da pessoa ser tão grande a ponto dela falar: o Wagner é meu. Exatamente, não é propriedade de ninguém, não tenho você como. Faz o que você quiser. Cara, às vezes a minha namorada fica me cobrando, falou: cara, você tá fazendo muita coisa, então, tira um tempo pra gente. Você imagina, o tempo que eu tenho para estar livre, às vezes não é tão grande, né? Então, por isso alguns conteúdos eu evito. Agora, textos, esses que eu escrevo de forma lúdica, eu vou trazer de vez em quando, mas depoimentos de entidades ou coisas que são mais cavernosas, vamos chamar assim, que seria útil para muitos estudantes ter contato com isso. É claro, imagina, você ter um médium de desobsessão como eu, projetor, jogando um conteúdo desse aberto, e vamos falar, claro, gratuito. Mas sabe qual é o pior? No próprio relato, o obsessor falou que isso ia acontecer. Ele falou que o pessoal que não ia aqui, então... Deixa pra lá, eu continuo passando, mas nos grupos que eu de trabalho, aqui fica mais o conteúdo mais em aberto. Então, vamos lá. E eu disse, você tá bombando, cara. Tem um monte de gente dizendo que te ama aí nos comentários. Olha, cara, você tá derretendo corações, hein, Eudes? Foi 2 pessoas. 2 pessoas. Aí a gente leu 2 comentários. Foi. Falou: tá todo mundo me amando. Os comentários xingando, você deletou. Eu criei umas contas fake e eu mesmo saí comentando. Bom, vamos lá. Vamos lá? Pode projetar? Há 3 semanas... Não, ainda não. Há 3 semanas eu iniciei um programa mostrando autores e livros de saídas do corpo. E aí a gente conseguiu chegar só na metade porque eram muitos autores. Sim. Aí eu parei e falei, vai ter a segunda parte, mas como vai vir o Carlos aqui falar de yoga, a gente vai pular. Então nós pulamos 2, porque ele veio 2 vezes e hoje vem a sequência para a gente concluir. E eu disse, no próximo programa, que é terça de carnaval, que o estúdio vai estar fechado, eu vou deixar uma reprise do 2º programa que a gente fez no ano passado. Não, no ano retrasado, 2023. Não, 2022, isso. Que foi o de hinduísmo que eu repeti, foi o primeiro, vou repetir o 2º, que é sobre a Mãe Divina. Que já tem tanto tempo, o pessoal não viu, e a carnaval a gente não vai estar aqui no estúdio. Aí então semana que vem vou deixar essa reprise que é muito legal. E depois, na frente, a gente continua. Talvez a gente hoje aqui no caso, é dia 6 hoje. Dia 6. Certo. Dia 13 é o carnaval. Dia 20, se tudo der certo, um amigo meu do Rio, que é cantor de mantras também, estará aqui em São Paulo. E aí ele vindo, eu vou trazer ele aqui. E ele vai trazer o tambor e vai cantar alguns mantras. Ele é craque em mantras do sânscrito, cara. E assim como a gente fez com o Carlos, se ele vier, o nome dele é Raghu, que falei com ele ontem. Então, se ele vier, eu vou trazê-lo aqui, cara. Fechou. Então, já estamos aí mais ou menos os próximos programas delineados. Então, nós tínhamos parado ali, né, Eudes? Vamos lá? Pode projetar a imagem. Certo, já está na tela para eles verem. Bom, ali, aquele homem que está com o Chico Xavier é o João Nunes Maia, que era um médium mineiro que fez vários livros, um trabalho muito legal quando estava encarnado aqui, Eudes. E ele, junto com os mentores que orientam ele, é o cara da pomadinha do vovô Pedro,
que circula nos meios espíritas aqui no Brasil, uma pomadinha em que o grupo de médios se reúne, energiza ali aquele tonel de tomada, depois coloca nos vidrinhos e espalha para cura. Chama-se pomada do vovô Pedro. Depois eu vou procurar. Dentro do meio espírita é mais conhecido. Se clicar no Google, pomada do vovô Pedro, vai abrir. Então, João Nunes Maia era amigo do Chico Xavier, pode passar. Tá aí ele fazendo ali o tonel de tomada, né, de pomada no caso, para energizar, pode ir. Acontece, aí a pomadinha do vovô Pedro. Acontece, Eudes, que o João Nunes Maia era um médium com um trabalho muito grande. Ele tinha um mentor, que era um padre desencarnado, chamado Miramês, que passava várias mensagens de conteúdo ético, moral, dentro da parte espírita. Acontece que tem um livro dele que foi direcionado para a saída do corpo. É um livro bem interessante, pode passar. É o livro Iniciação Viagem Astral. Olhando ali embaixo, ó, João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin. Tá, esse livro foi lançado por volta de 1987, o Eudes. O que acontece? Na época, eu já fazia os cursos no Rio de Janeiro, e eu me lembro que eu estava dando uma aula, chegou um aluno com esse livro que eu já tinha conseguido um. Ele falou: Wagner, olha aqui, tem um espírito novo aqui na área, chamado Lancelin, que o pessoal chama Lancelin, mas é Lancelin, passando mensagem pelo João Nunes Maia. Olha aqui, um livro de viagem astral. Eu falei: eu já tenho. E aí a pessoa falou para mim: mas esse espírito aqui, Lancelin, que era a pronúncia dela, poxa, que cara diferente, você conhece? Aí eu fui explicar para ela, que era uma aluna. Havia um pesquisador francês chamado Charles Lancelin, certo, publicou em 1912 um livro chamado Método do Desdobramento Pessoal. Tinha um subtítulo: Exteriorização da Neuricidade Astral. O livro comentava sobre tentativas de indução por hipnose com sensitivos, a tentativa da saída do corpo por hipnose. E este cara, Charles Lancelin, era um pesquisador. Então ele já trabalhava com o tema quando estava encarnado. Só que como o livro dele nunca saiu no Brasil, o pessoal não sabia quem era. E não é Lancelin, é Lancelin, é francês. Quando foi na década de 80, João Nunes Maia começou a captar mensagem desse cara que agora já estava desencarnado e que continuava trabalhando com saídas do corpo do lado de lá. E aí passou mediunicamente o material. Como aqui no Brasil ninguém sabia, porque não conhecia o trabalho dele quando encarnado, olha aí, tem um espírito novo na praça. Era o velho Lancelin lá da França. Não é que, novo. Não é novo, que tinha publicado em 1912. E dava certo a saída do corpo por hipnose? Não, em alguns casos sim, em alguns casos não. Tinham pesquisadores franceses no final do século XIX e início do século XX, que trabalhavam com magnetismo, aplicação de passes magnéticos e hipnose na tentativa de indução de estados alterados. Inclusive, havia um muito famoso na Espanha, chamado Fernando Colavida, que foi um dos pioneiros que, ao tentar trabalhar por hipnose uma pessoa, uma mulher, ela entrou numa memória de vida passada. Quer dizer, uma regressão de memória por hipnose. Já vem desde o século XIX esse tipo de coisa. Depois, na virada do século XIX para o século XX, tinha um pesquisador francês chamado Albert de Rochat, que trabalhava com exteriorização da sensibilidade. E este cara, o Charles Lancelin. Então, para quem lê o livro, e eu sei que tem alguns que estão assistindo a gente já leram, este Lancelin que está ali é o mesmo pesquisador de saída do corpo de décadas anteriores. Pode passar. O livro depois foi relançado, a capa mudada. Pode ir mais uma. Tem algum significado dessas bolas? Não, você voltou. Pode ir. Não tem não. Não tem não? Tem não. E agora ele tem, é da editora Fonte Viva, essa nova capa aqui. Agora, se você olhar direitinho, o livro não tem mensagem só do Lancelin. Tem mensagem do espírito Miramês, que era um dos guias do médium. E o Miramês, como padre, dá o conteúdo mais doutrinário, enquanto que o Lancelin dá a parte mais técnica de saída do corpo. O livro é interessante, ele está voltado para o público espírita. Mas o que uma pessoa faz? Leia de forma geral, filtra o que for pertinente para ela dentro do estudo dela de saída do corpo e soma. Estudando todas as áreas, ela junta, podendo até gostar de uma abordagem ou outra, de uma área ou outra, mas mantendo a mente aberta, porque saída do corpo não tem dono, não há nenhuma doutrina dona disso, instituto, pesquisador, não. É um tema recorrente, que pode ter abordagens espíritas, esotéricas, umbandista, yogi. É um tema aberto, igual chakras. Quem é que é dono dos chakras? Todo mundo fala. Então,
saída do corpo, ali nesse contexto, está dentro de uma vibe mais espírita. Agora, o pesquisador, o Lancelin, não era espírita, era um pesquisador francês independente, aí das primeiras décadas do século XX. Por isso que é importante, Eudes, o que eu passei da primeira parte antes e agora, porque eu vou dando o histórico dos personagens. Como eu pesquiso muito, tenho uma boa memória, eu vou dando esses dados de bastidores que o pessoal não sabe. Quanta gente me procurou e falou, olha aqui o Lancelin. Eu falei, não, é Lancelin e esse cara já fazia isso lá. O pessoal não sabe. Sim. Como eu tive a chance nessa vida de poder ampliar bastante, trazer muita coisa de fora e ter uma memória boa e uma mente aberta, eu pude ir somando e passar essas informações e esses detalhes dos autores, dos livros, que é uma coisa legal para quem está estudando saída do corpo, que dá visão de conjunto e dá embasamento, né? Vamos lá. Geraldo Medeiros Júnior, paulista, foi durante muitos anos, Eudes, um pesquisador na área das saídas do corpo. Depois ele quis se dedicar a uma área que ele chama de bioenergologia, né? E ele fez 2 livros de saídas do corpo muito interessantes na década de 90. O Geraldo Medeiros, eu conheci pessoalmente na época, né? Batemos papo. Ele foi lá conheceu o Valdo Vieira também no início da década de 90, no Rio de Janeiro, e depois ele publicou os trabalhos dele, e depois foi se dedicar à área de bioenergologia, e hoje ele não está fazendo, pelo menos que eu saiba, essa abordagem de saídas do corpo, mas ele tem um livro excepcional que eu gostaria de indicar. Vamos lá. Aí está ele, né, ali de óculos ali à esquerda, pode ir à direita. O outro eu não sei quem é, porque eu tinha essa foto lá, eu não sei quem é, né, mas o interessante é ele ali, né? Esse é o livro primeiro dele, Relatos de um Projetor Extrafísico, de 1990. É um livro mais de relatos das experiências dele, é mais simples, pode ir. Contudo, este aqui, publicado no meio da década de 90, Eudes, é um livraço, Viagem Extrafísica, editora Butterfly, Geraldo Medeiros Júnior. É um livro que eu recomendo, tem vários exercícios e práticas no livro, um ótimo livro publicado por um autor brasileiro que hoje não é tão conhecido nos meios, vamos chamar assim, de estudo de projeção astral. Está aí uma dica muito boa de material. Tem várias camadas de tantas pessoas que já fizeram um trabalho incrível e ninguém tem nem noção, né? Não tem, por isso que quando eu faço isso de juntar, dá uma visão mais geral. E outra coisa, Eudes, às vezes você tem pessoas que seguem determinado autor e só pega o material daquele autor, desconsidera os outros e fica presa na abordagem só de um autor. Isso é ruim, seja lá que autor for. Inclusive, se alguém ficar preso no meu trabalho, sim, eu também não quero isso. O que eu gosto é de conjunto. Soma, você pode gostar de uma abordagem ou outra, mas junta tudo e faz o seu jeito. Não fica espelhado no jeito do outro. Ninguém sabe tudo, muito menos eu, e não fecha pacote com ninguém. O Brasil, principalmente, tem e teve grandes pesquisadores na área de saída do corpo. O maior deles, o Valdo Vieira, que eu citei no programa anterior, a nível de pesquisa, de observação, com trabalhos excelentes. E tem outros, o Luiz Roberto Matos, tem o Saulo Calderon na internet, tem um monte de gente. Aqui eu estou citando mais os autores de livros. Porque, por exemplo, tem gente que trabalha na internet com conteúdo legal, mas não lançou um livro. E aqui é um trabalho baseado em publicações. O Saulo tem livro? Não, o Saulo tem os conteúdos que ele posta na internet, mas um livro publicado por editora não tem. E aqui eu estou dando prioridade aos livros publicados por editoras como um trabalho bibliográfico aqui numa sequência, tá? Pode passar. Bom, Melita Jennings é o pseudônimo da Vivian Godfrey, uma ocultista inglesa, pode passar? Que lançou esse livro, Guia Prático da Projeção Astral, Melita Denning e Osborne Phillips, da editora Siciliano. Esse livro saiu no meio da década de 80 e ele mostra ali um passarinho se projetando para fora. Só que o livro, minha opinião, fraquíssimo, mas como ele tinha uma mídia boa na época, muita gente citou o livro. E os dois autores são ingleses, a Melita Denning e o Osborne Phillips, ocultistas com uma visão ultrapassada de saída do corpo, da área da magia antiga. Então, por exemplo, eles dois aconselham a pessoa a não sair do corpo no inverno, porque como o sol estaria mais longe, na visão deles, né? Pelo período do inverno, você teria menos energia na atmosfera e poderia sofrer ataque. Quer dizer, você não vai dormir no inverno. E também colocaram ali de que o corpo astral
teria muito a ver com a natureza dos vegetais, das plantas. Tem nada a ver, cara. Então, é um livro que na época saiu, muita gente comprou, mas é um livro fraquíssimo. E os dois autores são ocultistas, mas aqui ocultista daquela moda antigona, ainda ultrapassada. Tá? Sabe, não é uma abordagem de ocultistas modernos, mas arejados com a época de hoje. Então, esse é um livro que eu estou mostrando, porque é uma bibliografia geral, mas não é um grande livro, não. Pelo menos na minha opinião. E outra, que a pessoa lê e tira a conclusão dela, mas, entretanto, dinheiro não está fácil. Sabe que você vai comprar um livro? Compra um livro bom, profundo, e não um que fica por cima jogando desinformação. Que estudar como era antigamente. Mas mesmo assim, né, não bate com as experiências que estão na média. É só para citar um livro que ficou famoso e que não é tão bom. Pode ir. The Techniques of Astral Project, as técnicas da projeção astral, do Douglas Baker, que é um ocultista também, muito bom, cara, em inglês, e esse livro é excelente. Aí temos a edição em inglês, que eu não me recordo de ter sido publicada aqui no Brasil. Eu acho até que eu tinha uma tradução, que é tanto livro. Avança uma para mim, Eudes. Tá, pode voltar, não tem não. Tá? É um livro muito legal com exercícios. Agora, o Douglas Baker é ocultista também, e ele gosta muito de trabalhos com a glândula pineal, que hoje muita gente fala, mas já era falado isso há muito tempo. Então tá aí um livro mais dentro da área ocultista, com abordagem de saída do corpo nessa vibe. Pode ir. Esse é o Brennan, que é autor de vários livros também, ocultista. Pode ir, Eudes. Olha aí o livro dele que saiu aqui no Brasil, Projeção Astral, da editora Bertrand Brasil, na década de 90. É interessante, a abordagem é mais ocultista. Pode ir. Você vê como tem abordagem de autores diferentes. Formas, né? Porque sair do corpo não é específico de uma religião, né? Exato. Esse livro do Brennan, Astral Doorways, Portais Astrais, é um livro bem interessante com exercícios de visualização, que na verdade, pelas práticas que eu observei, tem mais a ver com clarividência do que com saída do corpo. Mas é um livro bem interessante. Pode passar. Você já conheceu evangélicos ou católicos que entendem de saída do corpo? Sim, tem vários que estudam comigo, inclusive. Tem vários. Agora, se eles falam dentro dos grupos dele que estão tendo saída, vão ser discriminados. Mas é muito evangélico católico hoje com a mente aberta. Mas tem outros com a mente fechada, como tem na área espírita, na área ocultista, na projeciologia. Tem áreas que as pessoas ficam muito lacradas numa coisa só e não admitem nada de fora. Então, tem muita gente hoje estudando saídas do corpo e que é cristã, e eu aconselho ela a continuar cristã, cara. Você deve seguir o que teu coração pedir e aquela vibe que te deixar bem. O que você não pode é ficar criticando a religião dos outros ou ficar dizendo que o caminho do outro é do diabo. Aí é uma porcaria, que já é o radicalismo. Mas a pessoa deve seguir o que o coração dela pedir e não tem que dar satisfação a ninguém. E honrar aquela tradição que ela tem. Porque vai ter gente falando, não, essa aí não está certa. E quem é que está certo a não ser Deus? Afinal de contas. Então, cada um segue o caminho que quiser. E manter a mente aberta, vai estudando e embasa o que está falando para não falar besteira, né? Pode ir. Francisco Garcia Bazán, uruguaio, que mora em Barcelona há muitos anos, Eudes. Pode ir. Olha o livro dele, El Cuerpo Astral. Cara, esse livro é fininho, mas é um livraço. Ele foi publicado em Barcelona pela Biblioteca de los Símbolos, que é um material bem legal, um grupo que publica material ocultista de alta qualidade. Eu tenho vários livros. E este livro mostra um quadro, uma ilustração do William Blake, que era um artista visionário inglês do final do século XVIII, na virada para o século XIX. Olha a capa, é a alma saindo do corpo. Esse quadro é do William Blake. E o Francisco Garcia Bazán, ele repetiu ali, a editora Obelisco. O livro trata de forma ocultista das saídas do corpo e do corpo astral no contexto europeu e da Velha Grécia. É espetacular, eu gosto muito desse livro. Agora, é uma abordagem mais esotérica, mais hermética. Não é uma leitura aberta sobre relato de saída do corpo. É mais a estrutura do corpo astral ao longo da história na Europa. Muito legal. Quem que da Velha Grécia falava sobre isso? Tem vários. Você tem Porfírio, que era um grande ocultista. Você tem, tem Plotino. Plotino era... Aliás, vou trazer para cá, uma hora... Você me lembra, Eudes, um relato de saída do corpo do Plotino, que era um grande ocultista grego do século III depois de Cristo. Tem vários gregos antigos que
passaram pelas iniciações e há fragmentos de relatos. Eu vou trazer uma hora aqui o relato do Plotino, que é um clássico, cara, maravilhoso, tá bom? Aliás, eu desanando aí, interessado em aprofundar. A Grécia Antiga já é um lugar onde muita coisa se originou ali, né? Então, se o cara já falava disso, já me deixa curioso. Exato, tem muita coisa na parte iniciática, não na parte aberta da cultura grega, mas na parte iniciática, que nós achamos fragmentos, estudando a parte mais hermética, a gente consegue encontrar muito conteúdo legal. Vamos lá. Dáscalos é um místico que vivia ali no Chipre. Ele vivia no Chipre, era um grande místico, cara, um grande curador, um grande sensitivo, que fez um trabalho ali na região do Chipre, da Grécia, por ali. Acontece que ele viajou ao Brasil com a filha dele algumas vezes, mas na década de 80 havia um autor que ia lá entrevistar ele, o Dáscalos. Então, desse bate-papo, desse autor, que é o Quiríacos, com o Dáscalo, o Quiríacos transcreveu as respostas que o Dáscalo dava. Pode ir. Então, surgiu esse livro, O Mago de Estrovolos, da editora Pensamento, do Quiríacos Marquides, entrevistando o Dáscalos. Pode ir. E esse aqui, O Homenagem ao Sol. Ambos os livros têm partes em que ele fala de saídas do corpo, porque o Dáscalos era um projetor também. Agora, a interpretação dele é de um ocultista daquela área da Grécia e do Chipre moderno, né? E sendo que ele era cristão também. Mas o cristianismo dele é aquele cristianismo, não aquele católico romano, mas aquele voltado mais para a área aonde ele estava. Porque você sabe que tem vias cristãs diferentes. Você pode ter um cristão que é da igreja ortodoxa russa. Ele não é da igreja católica romana. Você pode encontrar um outro cristão de alguma igreja do leste europeu ou ali da Grécia mesmo, com conteúdos diferentes de abordagem, embora mantendo a vibe do cristianismo, com abordagens culturais diferentes do cristianismo clássico aqui mais ocidental. Então, o Dáscalos era um cristão místico, vamos chamar assim, dentro de uma vibe mais ocultista, né? E os trabalhos dele são muito legais. E o melhor dele está nos livros do Quiríacos, que entrevistou a ele, que são esses dois que eu mostrei agora. Pode passar. Daniel Givaudan, francês. Eudes, esse cara é um projetor francês muito bom. Na década de 80 e 90, junto com a então companheira dele, Anne Merroy Givaudan, eles escreviam juntos relatos de saídas do corpo deles. Aí está o Daniel, pode ir. A Anne Givaudan, que na ocasião era esposa deles, depois eles se separaram. Sabe aquela coisa, Eudes? Eles eram almas gêmeas, segundo eles. E aí depois se separaram e ficaram brigando. Eu sempre brinco que muitas vezes a alma gêmea de hoje pode virar pensão amanhã, cara. A linha do amor e do ódio é muito... É o clique muito exato, rápido. E muita gente fala de alma gêmea num sentido assim muito místico, mas sem conteúdo. São duas pessoas se relacionando, podendo até ter afinidade de vida passada. Agora, gêmeo, todos nós somos gêmeos. Somos oriundos do mesmo Deus, da mesma causa maior em tudo. Cada um de nós é irmão do outro, parcela. Centelha vital do mesmo todo. Agora, relacionamento nunca é fácil. E às vezes dá uma afinidade. Por quê? Por temperamento ou coisas de vidas passadas até. Mas nem isso garante que aquilo vai dar certo. Porque o pessoal coloca como se a alma gêmea encontrou, vai dar tudo certo. Às vezes não dá. E pior, um casal que briga muito tá dando certo. Então tudo é muito relativo, cara. O pessoal fez muita fantasia mística em cima do tema. Então, voltando. O Daniel e a Anne Givaudan fizeram vários trabalhos juntos. Pode passar, Eudes. Alguns deles, Relatos de um Viajante do Astral, pode passar. Terra de Esmeralda, pode ir. E este aqui que eu acho muito bom, o Esac, A Hora da Reconciliação. Esse livro é espetacular, eu gosto bastante. Pode ir. O Caminho dos Essênios, sobre Jesus que eles fizeram, Eudes, muito bom. Eles se separaram com o tempo e hoje o Daniel mora no Canadá, na parte francesa. E ele tem um livro, cara, sobre registros acásticos, muito bom. E a Anne Givaudan, eu perdi referência, não sei onde ela está, não sei se está publicando nada. Mas eles dois juntos fizeram trabalhos legais. E ele hoje, sozinho, está fazendo um trabalho muito legal no Canadá. Pode ir. Laura Tuan. A Laura Tuan é italiana, cara. Tá? Pesquisadora de fenômenos paranormais, pode ir. E olha aí o livro dela, Le Voyage Astral. Esse livro saiu na França, mas a autora é italiana.
É um livro de saídas do corpo, publicado na Itália, e depois eu só tenho a edição francesa. A França é mais o berço, assim, né? Não. Porque a maioria dos autores estão de lá. Não. A maioria dos autores que eu estou mostrando são ingleses e americanos. Ah, é a Inglaterra. Inglaterra. Agora, a França, na parte de projeção astral, não tem tanta coisa. Embora esse autor que eu mostrei, o Daniel Givaudan, seja francês. Sim. E a Laura Toé é italiana, publicando. Aí o livro dela é traduzido em francês. E pelo menos na área de saída do corpo, porque a França teve vários ocultistas famosos, Papy, Stanislas de Guaita, Eliphas-Lévy, um monte, o próprio Allan Kardec, no século XIX, codificador do espiritismo, era francês. Então, o que eu estou falando na área de saídas do corpo. Sim. A maior parte da literatura mundial está no idioma inglês, seja nos Estados Unidos ou Inglaterra. Agora, tem muito autor brasileiro. Sim, isso aí na área de saída do corpo, tem vários autores bons. Só falando que tipo, a maioria, pelo menos do que eu pego de visão assim, vem desses lugares, né? Vamos lá. Gave e Yvonne Frost, autores ingleses bem interessantes na área ocultista. Eudes, pode ir? Lançaram esse livro, Viagem Astral, no original, Astral Journey, né? A editora Siciliano traduziu esse livro na década de 90. Hoje ele está esgotado, é bem interessante. Pode ir. Rick Stack, autor americano, pode passar. Na década de 90 lançou esse aí, Viagem Astral, As Aventuras Fora do Corpo, tá? Se eu não me engano é da editora Campos, a série Soma na época, na década de 90. É muito interessante, tem várias práticas no livro. Pode ir. São 30 dias de relato, é isso? Não, é 30 dias da mais excitante experiência da sua vida, como se fosse assim, tira um mês e aprofunda o livro e tenta alguma coisa. Esse mês pode mudar a sua maneira de ver. É mais ou menos assim. Pode ir. Do Rick, aqui, ali em cima tá errado o nome, Rick Stack, é Steve Richards, esse autor aqui, tá? Volta uma, só para eu conferir. Tá, pode ir para frente. É que o nome ali em cima desse tá errado. Steve Richards é autor do livro, dá uma olhada, o Guia do Viajante do Plano Astral. Você imagina que legal, não sei se está para ver, tem uma montanha e um cara projetado, um corpo luminoso ali em cima da montanha, eu disse que é o cara projetado. Esse livro não saiu no Brasil, é bem interessante. Pode ir. O Steve Richards é um autor muito interessante. Aqui está o Jerry Moving, Os Anais do Tempo, The Annals of Time, Os Anais do Tempo. Você vê a capa, a moça está saindo do corpo e entrando num portal para sair numa cidade astral lá em cima. Também nunca saiu em português. O Eudes, pelo que eu estou mostrando, você já calculou quanto dinheiro eu gastei ao longo da vida para comprar esse material todo e pesquisar? Na moral, muito. Você imagina, o tempo também de estudar, de observar, e eu mesmo tendo minhas próprias experiências. Até hoje, cara, eu continuo adquirindo material. Uma vez por ano eu pego os clássicos do tema, dou uma relida, para não ficar estratificado na minha experiência, ter visão de conjunto. Você veja, aí você pega às vezes alguém na internet, lê um livro, acha que sabe bastante. O outro, só porque tem um canal na internet, acha que conhece bem o tema e não conhece esses autores nem a visão de conjunto. Quanto mais alguém estudar esse tema, vai ter que aprofundar. Você não tem como avançar num tema que você não tem base, cara. Você precisa aprofundar, mas não é para ficar preso no estudo, porque conhecimento, muita gente pode ficar presa nele com um ego enorme do conhecimento. Quando o conhecimento é para trazer alegria e libertar. E a gente alcançar algo maior, com amor, uma sabedoria em cima disso, ou ter a sabedoria de usar o conhecimento para melhorar a consciência, e não para ficar preso. Que a história está repleta de exemplos de intelectuais variados que estudaram muito e ficaram presos neles mesmos. E isso é muito ruim. O legal estudo isso para abrir e entender a mim melhor com as minhas próprias experiências. Porque você sabe, o ser humano é muito parecido. Embora as experiências sejam diferentes, às vezes a experiência do outro mais ou menos foi o padrão da sua. Então você vendo sem experiência, fala, 90% das vezes vai acontecer isso aqui. Você já sabe o padrão. Porque você tem uma média. É claro que toda regra tem exceção, mas você tem uma média. Você sabe que na maioria das vezes vai rolar de tal maneira. Então essa média ajuda a te guiar para você não dar viajada na maionese astral ou achar que só o teu trabalho tá bom e o dos outros não. Quando você tem a visão de conjunto, tem vários trabalhos legais, vários autores bons e você também está aprendendo com ele. Ao invés de você achar que você sabe tudo e os outros não têm trabalhos legais. E também o detalhe, Eudes, às vezes dentro de uma área, alguém cita uma bibliografia viciada, só com autores daquela abordagem. E aí a pessoa que estuda ali, dessa abordagem, vai ficar trancada achando que só essa está certa, porque vai desconhecer as outras e vai menosprezar a literatura de outras áreas.
Eu não fiz isso, eu dei sorte de ter a mente aberta e ir somando. E melhor, mantendo o bom humor. E eu sei que conhecimento não é sabedoria, então eu vou mantendo o bom humor, lendo de tudo e mantendo a mente aberta. E outra, se não for para ter bom humor, não adianta estudar nada disso. Exato. Porque você não está feliz com o que está estudando, cara. Aí uma porcaria. Você está estudando para a vida ficar melhor. E aí você larga a mão da sua vida só para... Não, fica bitolado. E outra, um monte de estudante dessas áreas irritadinho, cara. Irritado com o mundo, irritado com o outro que pensa diferente. E não é isso. As pessoas têm direito de pensar qualquer coisa. E você está fazendo um trabalho aberto, você está sujeito à crítica. Agora, o legal é quando vem crítica embasada. Porque boa parte das críticas não tem a base que você está dando. Não, a base, ela liquida a conversa. Porque o outro que está te falando, ele não está tendo a visão de conjunto para argumentar. É mais dentro do achismo. Enquanto que aqui, a própria informação de conjunto, ela é maior do que eu, do que você, do que qualquer um. E nela, a pessoa vê claramente o que está correto dentro daquela abordagem. Exato. Ela, usando bom senso, na filtragem, ela fala, isso aqui está mostrando, pela amostragem, a média disso aqui não bate com o que aquela pessoa, esse ou aquela, está dizendo ou escrevendo. Por isso que essa visão, ela tira a confusão, cara. Vamos lá. Pode ir. Esse aí é o Robert Bruce, autor australiano. Eudes, esse cara foi um dos primeiros caras, né, a colocar conteúdo de saída do corpo na internet, na década de 90. Porque a internet surgiu no meio da década de 90, era conexão de escada, era uma coisa assim. Eu sou da época antiga, tinha o ICQ. Você nem sabe o que é nada disso. Né? Cara, a conexão de escada era horrorosa. E aí, um dos primeiros caras internacionais a colocar conteúdo foi esse australiano, o Robert Bruce, começou a colocar material dele de projeção astral. Aqui no Brasil, o meu amigo do Rio de Janeiro, o Dr. Luiz Zaha, foi um dos primeiros brasileiros a colocar conteúdo de projeção astral na internet. Aliás, um abraço para o Zaha, se estiver assistindo. O Zaha, meu amigo, desde que a gente era bem jovem, do Rio de Janeiro, um grande médico do Rio de Janeiro, grande pesquisador de saídas do corpo. Então, aqui está o Robert Bruce. Pode avançar. Eu costumo... Ele não tem uma cara de diabo? Dá uma olhada lá, eu disse. Mas ele mas é um cara maravilhoso, excelente. Eu digo assim, de vilão de filme. Ele tem cara de capo do jogo de bicho da Austrália. Não sei nem se tem jogo de bicho lá, mas ele lembra. Avança, olha só. Olha a camisa do cara aí. Nossa, vilão de filme total. Né? O capo de jogo do bicho, só né? De algum lugar. Prata, assim, pra ser e é um cara muito legal também. Então pode avançar. O material dele na internet hoje tá com este título, Astral Dynamics, né, do Robert Bruce, muito interessante, com vários exercícios. Tá? O livro completo das experiências fora do corpo. É um livro bem interessante para o pessoal pesquisar e é um dos pioneiros na internet da área de colocar material de projeção astral. Legal. Você fala quantas línguas, Wagner? 3. 3? 3. E leio pelo menos em 4. Sem contar o português? Não, contando o português. E como eu tenho uma memória boa, fui aprendendo sozinho, eu disse. Fui aprendendo sozinho como autodidata. É claro que eu poderia fazer um curso de idioma e aprofundar, mas tá dando para quebrar o galho. Se consegue ler, então, é de boa, né? Se eu consigo ler, tá bom, né? Que é legal para manter a mente aberta com outras abordagens. Sim, isso ajuda muito. Pode ir. Esse é o Robert Peterson, canadense. Um autor muito interessante, pode ir. Esse é o livro Lições Fora do Corpo. Não saiu em português, pode passar. Tá? Out of the Body Experiências Fora do Corpo, também do Robert Peterson. Ele é canadense, pode ir. Esse é o Luiz Roberto Matos, baiano, meu amigo, autor de 3 livros de projeção astral, sendo que o primeiro é um clássico, o livro Sanacan, Um Mestre no Além, publicado originalmente na década de 90. O Luiz, durante anos, foi juiz na área do trabalho. Hoje ele é desembargador, não sei se ele já aposentou. É um cara muito bom. Ali está o endereço do site dele, mestresanacan.com.br. E ele disponibiliza conteúdos gratuitos dos livros dele lá. Ele tem as lives dele que ele faz lá. Entrem lá, quem está pesquisando. O Luiz é um pesquisador sério, espiritualista da área das saídas do corpo. Um dos grandes caras do país publicando material. Está ali o endereço do site deles, entrem lá. O que é legal, Eudes? Quando você tem visão de conjunto, você não compete com ninguém, você vai indicando o trabalho dos outros, que também é bom. Você não está competindo com ninguém, você está somando e indicando outras pessoas para a pessoa
ampliar, cara. Esse é o objetivo da comunicação. Não é trancar, e sim abrir, ajudar os outros que estão atravessando essa jornada também a também se ampliar. Sim. Por isso que tem que indicar outros autores bons e não ficar preso numa Isso coisa só. Isso tudo na vida, porque quanto mais pessoas estudam espiritualidade, mais aumenta a bolha, e quanto mais aumenta a bolha, mais uma pessoa cai no seu trabalho. Aí eu desananda. Isso é pra vida, pra qualquer área. Pra qualquer área, pode ir. Aí a primeira edição do livro Sanacão, Mestre no Além, que é um livro de relatos de projeção astral, muito legal, Wilson. Pode ir. Aí o Luiz Roberto relançou o livro com esta capa, pode ir. E finalmente a última edição foi com essa capa aqui. É o mesmo livro, é que ele saiu com 3 edições diferentes. E a pessoa pode ter acesso à parte do livro lá no site do Luiz Roberto. É muito legal. Pode ir. Aí a parte 2 do livro. Você vê que essa capa é legal, o cara dando um passe nele e indo para fora. E o mentor dele ali. Pode ir. Moisés Ezagui, também meu amigo, grande pesquisador da área das saídas do corpo. Tá? O Moisés hoje mora no interior, fez muitas palestras aqui em São Paulo. Ele tinha um espaço ali na Vila Mariana, na Rua Peri, eu acho, que é ali uma transversal, descendo ali a Domingos de Moraes. Tem uma rua principal ali que eu não lembro, tinha uma rua transversal que a pessoa entrava ali e logo na direita tinha um espaço do Moisés Ezagui, que hoje está no interior. Ele teve um problema cardiorrespiratório, está mais restrito, está mais tranquilo, mas continua trabalhando. E é um grande cara no Brasil, um dos grandes pesquisadores de saídas do corpo também. Pode ir. Aqui está um livro dele, Projeção da Consciência, uma ferramenta evolutiva. E o Moisés Ezagui, clicando no YouTube, vão abrir vários conteúdos dele. Ele tem projetado muita coisa ao longo dos anos. Aí também, um abraço aí para o Moisés. Legal. Pode ir. Marco Antônio Coutinho, gaúcho, radicado no Rio de Janeiro há décadas, jornalista, bom escritor. E o Marco Antônio Coutinho publicou na década de 90, pode passar, este livro, Além do Corpo, publicado pela editora Mauad, aquela capa mais clarinha, e reeditado pela editora, aquela capa mais azul, chama-se Além do Corpo, a arte tradicional das experiências extracorpóreas. Autor brasileiro, também gaúcho, que mora no Rio de Janeiro. Você vê quanta gente legal tem e que normalmente o pessoal na internet não sabe, ou porque não pesquisou. Fica só internet, é legal porque dá abertura, mas não dá para você aprofundar muita coisa. Para aprofundar, dentro de uma bolha. Exato, para aprofundar você vai ter que pesquisar de forma independente e correr atrás para aprofundar. A internet é só para abrir o campo, mostrar que tem, mas aprofunda, gente, porque vale a pena. Isso não só na temática da saída do corpo. Qualquer temática que a pessoa quiser pesquisar, vai ter que aprofundar, Eudes. Isso é muito sério, isso não é uma brincadeirinha mística, um negocinho, um passatempo esotérico. Isso aí é coisa seríssima, envolve o despertar da consciência da pessoa. Pode ir. Bom, esse aqui é o Vasco Vasconcelos, que é de Santos, e hoje ele mora no interior de Santa Catarina. O Vasco Vasconcelos trabalhou junto com o Valdo Vieira, lá na década de 80, também na mesma época que eu trabalhava com o Valdo Vieira, só que eu morava no Rio de Janeiro, o Valdo Vieira também, e o Vasco morava em São Carlos, interior de São Paulo. Ele durante anos foi bombeiro, um ótimo bombeiro, ajudou muita gente no seu trabalho. Hoje ele está aposentado. O Vasco deve estar com seus 70 e poucos anos aí. E ele lançou alguns livros ao longo dos anos. Ele trabalhou com o Valdo, depois foi fazer seu trabalho independente também. É um dos grandes pesquisadores também de projeção aí do país e também não é tão conhecido. Então vamos conhecer o trabalho dele, pode ir. Está aí O Homem de Três Corpos, da editora Universalista, que é um livro de relatos de saídas do corpo, pode ir. Experimentos Fora do Corpo, da DPL, tá? A editora, também sobre saídas do corpo, são relatos dele, pode ir. E A Face Oculta de Gaia, sobre cidades extrafísicas e saídas do corpo, também. Então, um autor brasileiro, tá? Os livros dele hoje não aparecem, como a maioria dos livros não aparecem em livraria aberta. É muito difícil encontrar alguns livros desses em livraria, mais em sebo ou na internet, de alguma forma, mas a maioria hoje, infelizmente, em sebo. Se você entrar numa livraria, Eudes, procurar um livro de saída do corpo ou de chakra, dificilmente você vai achar. Está atolado as livrarias de livro de autoajuda e romance mediúnico. A maioria repetindo um ao outro, cara. Pode olhar. O mercado ficou saturado de obras de
de periféricas, cara. Você quer aprofundar um tema, você vai ter que correr atrás. Agora, a Amazon hoje tem muita coisa, mas muita coisa desses temas só vai encontrar em sebos, tá? Hoje em dia, pela internet, a pessoa tem um acesso enorme a muita área de informação. Antigamente era mais difícil, tinha que peneirar tudo em livro, né? Vamos lá. Rinaldo de Santos é espírita aqui da área do ABC, acho que São Bernardo. Ele lançou um livro, pode passar, na década de 90, A Viagem da Alma, Desdobramento. Não confundir, pessoal, este livro com aquele livro do Peter Richelieu, A Viagem de uma Alma, da editora Pensamento. Esse aqui é um livro da editora DPL, que é uma editora espírita, um autor espírita, sobre a saída do corpo, dentro do enfoque espírita, que é a área que ele trabalha, e o livro é bem interessante. Pode ir. João Berbel, médium do interior da cidade de Franca, aqui em São Paulo, ele publicou alguns livros mediúnicos, um deles chamado Desdobramento, que você está vendo aí também da editora DPL, dentro da área espírita, para o público espírita. É um livro mediúnico falando da saída do corpo, agora dentro da abordagem espírita mais específica. Ele é de Franca, interior de São Paulo. Pode ir. Liliane Moura Martins, minha amiga de muitos anos. Liliane pesquisa bastante a área de ufologia, a área de saída do corpo. E a Liliane tem um livro excelente, pode passar. Ela tem, na verdade, 2, mas esse aqui é o principal, Projeção Astral, O Despertar da Consciência. Tá? O livro é excelente, gente. A capa hoje, ela está num tom mais amarronzado, mas é o mesmo livro. Livro excepcional da Liliane, que faz um apanhado geral dentro das saídas do corpo, além dos relatos dela também dentro dessa área. Ela tem conteúdos na internet, só procurar o nome dela, Liliane Moura Martins. O livro é muito bom. Você vê quantos autores brasileiros também? Tem bastante, né? E bonita a capa. Bem bonita. Pode ir. Deixa eu ver, a gente já está com 47 minutos de live, só para calcular o tempo. Nós estamos em... Você consegue ver qual é o número da imagem aí, Eudes? Deixa eu ver qual é o nome da pessoa. A gente tinha começado no 80, né? E acho que são 160, é isso? No total? Vê em qual que nós 164. Estamos? Tá, e nós estamos em qual agora? 140. Falta 20. Então acho que dá pra gente completar hoje. E lembrando, Eudes, que eu não coloquei aí, tanto no programa anterior quanto nesse, aqueles autores que a gente estudou antes e separados. Silvan Muldon, né? Lembra? Hamilton Prado, que eles foram lá atrás, então não coloquei nessa relação, porque já falamos deles em programas específicos. Eu estou falando dos outros. Aqui está a Leslie Monra, minha amiga, com meu amigo Valdomiro. Eles hoje moram em Florianópolis. Pode passar aí. A Leslie tem um livro chamado As Histórias de uma Projetorinha Consciente. A vida que começa quando vamos dormir. Você nota que a criança está projetada e aquele cachorrinho que está ali é o meu cachorro Ururama, que a Leslie botou. É um livro para criança, para a saída do corpo. Agora, a melhor notícia. A Leslie autorizou, lá no site do IPPB, está disponibilizado para fazer o download gratuito. ippb.org.br. Entra na seção de download, tem um monte de livros lá para baixar gratuitamente, alguns meus também, e o livro da Leslie para poder baixar lá, tá? É ippb.org.br. E aí o livro se trata de uma criança que... crianças que saem do corpo. Como explicar isso para crianças? Numa linguagem lúdica, infantil, bem legal. Que a Leslie é educadora, ela tem a manha de fazer isso com criança. Pode ir. William Buhlman, um dos autores contemporâneos excelente. Ele publicou em 2002, pode passar, este livro aqui, Adventures Beyond the Body, pode ir, que é o Aventuras Além do Corpo, publicado aqui no Brasil pela editora Ediouro. Está esgotado, acha em sebo. Agora o original em inglês acha na Amazon. Um dos grandes livros aí modernos, 2002. Depois, em 2006, ele lançou uma continuação, pode passar, que é O Segredo da Alma, editado pela editora Pensamento. Esse aí ainda acha. Os 2 livros do William Buhlman, pessoal, são obrigatórios, porque é um dos autores aí contemporâneos, modernos, excelente. Tá? Vale a pena conhecer o trabalho do William Buhlman. Pode passar. Albert Taylor, americano também. Eudes, esse cara é muito bom. Não é conhecido no Brasil,
porque o livro dele não foi traduzido para cá. Tá? Pode passar. O livro dele, aí tá ele, pode passar. O livro dele, Soul Traveler, Viajante Astral, Viajante da Alma, desculpe, Soul Traveler, Viajante da Alma, o Guia das Experiências Fora do Corpo e as Maravilhas Além. O livro é excepcional. Cara, eu gosto muito desse autor, também publicado o livro na década de 2006, mais ou menos, 2007, mais ou menos. Um livraço. Não saiu aqui. Quem lê inglês, procura na Amazon, adquira o livro dele que vale a pena. Esse ar hoje está ressecando o ar aqui, cara. Tô sentindo... Nossa, você tá vendo que eu também tô você também tá. Gente, tem que limpar esse troço, cara. Tanto eu como ele estamos aqui pigarreando o lábio seco porque ele tá ressecando. Toda hora que você olha pra mim, eu dou... Você também tá, e eu também... Às vezes pior que aparece a pessoa, ele botou a língua pra fora. Pô, vem pra cá ficar nesse... O Wagner deve estar me olhando pensando, você tá sensualizando pra mim? Eu tô pensando que você tá botando a linguinha pra fora sensual. Nada disso, tá seco pra caramba, precisa limpar esse filtro. Eu vou já avisa, assim que acabar. Isso, faz favor. Pô, pelo amor de Deus, limpe isso aí pra nós, cara. Pode ir. Carol Abe, autora canadense, lançou esse livro Odisseia Astral, da editora Pensamento. Muito bom esse livro também. Pode passar. Saulo Calderon, tá? Que teve programa aqui também. Olha, Saulo novão? Novinho. Eu conheço o Saulo desde que ele era adolescente. Olha. A gente fez amizade naquela época e continuamos uma amizade muito boa até hoje. O Saulo é um dos grandes caras que trabalha com as saídas do corpo no Brasil. Cara bom demais. E futuro médico, né? Agora tá fazendo medicina, tá ralando. Medicina não é fácil, né? E é doido, né? Porque ele é um cara que manja tanto do... Agora vai manjar tanto do corpo físico quanto do astral. Né? Exato, pode passar. Tá? O site dele, viajaastral.com, mas todo mundo conhece o Saulo. É só clicar o nome dele no Google, vai abrir um monte de coisa, né? E no YouTube também bastante coisa, no Instagram. Pode ir. Victor Rebelo. Ele hoje mora em Portugal, morava aqui em São Paulo. Durante muitos anos, o Victor fez um trabalho muito bom aqui em São Paulo. Pode ir, Eudes, editando a revista Cristã de Espiritismo, que durante anos ficou nas bancas com materiais dentro da... Embora seja dentro da área espírita, mas ele abordava vários outros temas, parapsicologia, saídas do corpo e outros temas. Durante anos, a revista era uma das principais nas bancas. Com o advento da internet, né, ao longo do ano de 2000 e pouco, as revistas foram acabando, porque a internet foi esmagando todas essas revistas que hoje não tem. Eu escrevia para várias delas, escrevia para essa, também para Espiritismo e Ciência, da editora Mitos, a revista Sexto Sentido. Eu era colunista de todas essas revistas nas décadas de 90 e 2000, até que elas foram parando de sair, porque o mercado de revista impressa em banca ficou muito estreito, né? E aí ele parou de fazer a revista, ele se mudou para Portugal, ele continua pesquisando ele mesmo independentemente. Aí estão algumas das capas das revistas. Por que eu estou mostrando? Muitas delas tinham material de saídas do corpo. Não somente eu escrevia nas revistas, outros autores também falavam sobre saídas do corpo. Eu era um dos articulistas da revista. Teve uma época, Eudes, no meio da década de 90, de 2000, eu era articulista de 5 revistas mensais. Era Revista Cristã de Espiritismo, Caminho Espiritual, Espiritismo e Ciência, Sexto Sentido e a UFO. Eu estava em 5, para você ter uma ideia. Eu sempre tive dentro da vanguarda de comunicação desses temas. Internet, revista, eu sempre estou ali bombando informação aonde eu possa veicular dessas áreas que a gente trabalha. Lá na rádio eu estou há 25 anos. É muito tempo, por isso que eu falei, pessoal... É mais que minha vida. Quando a internet, quando o YouTube surgiu, eu já tinha um trabalho grande nas revistas, na rádio. O YouTube apenas deu vazão para que pessoas que não estão aqui em São Paulo, estudando aqui comigo, pudessem ter, né? Então foi um caminho para abrir, né? Mas se um dia o YouTube parar, eu vou continuar fazendo o trabalho que eu sempre fiz pessoalmente. Agora tem muita gente, se o YouTube parar, ela desaparece. Isso aí precisa ser falado. E muita gente que surgiu aí nesse vibe todo, que não vai passar os anos, não vai manter o trabalho. Porque eu me lembro na época do e-mail, assim que começou a surgir, surgia muita gente, na época, em sites e e-mails falando muito de saída do corpo. Um monte, uma leva toda. 90% foi sumindo com o tempo. O tempo peneira, só fica quem tem segurança e qualidade. Com comédia é a mesma coisa. A mesma coisa. E muita gente que está surgindo agora, daqui a 10 anos também não vai estar.
Então é importante ver o que tem segurança para ter qualidade e longevidade. E aí fica claro, a pessoa filtrando, ela observar isso em todas as áreas, né, Ildes? Na comédia, então, onde você está, surge um, cai um, surge um. Agora, os que estão com qualidade, eles permanecem. Isso é do jogo, é assim mesmo. Vamos lá. Olha aí a revista cristã, aquela ali é a matéria de capa Saída do Corpo, Ildes, tá vendo? O Victor fazia um trabalho muito bom. Pode passar. Esse é o WW da Mata e Silva, da área da Umbanda mais esotérica, do Rio de Janeiro. E esse homem fez um trabalho muito bom dentro dessa linha de Umbanda. Porque você pode ter algumas linhas de Umbanda que trabalham de forma diferente dentro do guarda-chuva da Umbanda, que tem várias nuances. E o WW da Mata e Silva é um autor seríssimo, já desencarnado há muitos anos, e tem um livro dele que eu li, você tem uma ideia, em 1978 eu li o livro dele, você acredita? Que foi o ano que o livro saiu, e que eu bem jovem estava começando a pesquisar as saídas do corpo. Um dos livros que eu li foi dele, que era esse aqui, ó. Esse aqui é outro, desculpa, é o Preto Velho, Lições de Umbanda do Preto Velho. Um livro muito legal, pode ir. Agora o livro era esse, Umbanda e o Poder da Mediunidade. Neste livro, que é para umbandistas, tem um capítulo em que ele é levado fora do corpo no umbral, no astral inferior por um Exu. Quer dizer, uma saída do corpo de um umbandista com Exu. E aí o pessoal da Umbanda que está assistindo, esse é um dos poucos livros dentro da área da Umbanda mais específico. Sobre esses temas e tendo a saída do corpo no bojo. Livro muito sério. Tá? Que legal, estou mostrando livro de áreas diferentes, todas as áreas, visão de conjunto maravilhosa. Pode ir. Esse aqui é Voar Sem Vassoura. Gostou do título do livro? É a editorial Estampa de Portugal, da Dina Conway. Esse livro é traduzido do inglês para o português lusitano. Então eu tenho a edição portuguesa. Voar Sem Vassoura, ali, ó, o subtítulo, a Projeção Astral e o Mundo Astral. É uma brincadeira que ela fez com a história das bruxas voarem com vassoura, que era uma metáfora das saídas do corpo. Inclusive, eu tenho um material que eu ainda estou devendo até para mim mesmo um aprofundamento, de um autor italiano que pesquisou documentos da Inquisição. Você sabe que algumas mulheres, a Inquisição italiana, você sabe que algumas mulheres foram para a fogueira porque eram acusadas de relato de viagem astral como bruxa, e ele mostra os documentos originais. Uma hora eu vou trazer para cá e vou mostrar isso aqui para as pessoas. Quanta gente foi assassinada pelo fanatismo religioso daquela época. Era torturas feias, cara. Que coisa absurda. Uma mancha na história da humanidade. Embora dentro do cristianismo ocidentalizado, do catolicismo, da época, que você não pode culpar o católico de hoje, pelo amor de Deus. Sim. Mas eram homens usando o poder temporal religioso para matar outros que pensavam diferente. Uma mancha histórica. Isso que eu estou falando é opinião, é história. Sim. E mesmo o cristão mais esclarecido vai abominar a Inquisição. É por isso que a gente tem que ter filtro para evitar fanatismo, cara. Para não se repetir essas coisas horrorosas que aconteceram em nome da ignorância religiosa ao longo dos séculos. Isso em todas as áreas. Sim. Eu vou atrás desse trabalho também. Eu vou trazer uma hora aqui que dá trabalho. Pegar, passar no PowerPoint, mexer, dá um trabalhinho para montar. Pode ir. Richard Webster, autor em inglês, bem clássico. Pode ir, ocultista. Astral Traveler for Beginners. Viagem Astral para Iniciantes. É o livro dele. Pode ir. Tá, aí esse é o mesmo livro na tradução do português lusitano, lá de Lisboa. Pode ir. E aí, a série que eu comecei a fazer em 1993, o livro Viagem Espiritual, volume 1, pode ir. O volume 2, todo específico de saída com imagem colorida, que é esse atual que está reeditado. Pode ir. E o Viagem Espiritual 3, que está esgotado, custa uma grana nos sebos para comprar. E eu ainda não consegui reeditar esse livro. Vamos lá. Qual a diferença? Vai ficar muito longo, mas você consegue explicar rapidamente a diferença do volume 1, do 2 e do 3? O 1 é mais espiritualista, o segundo é mais a saída do corpo e o terceiro é mais oriental. São abordagens diferentes que eu quis fazer de propósito para dar visão universalista. Pode ir. Acabou, passamos 100, foram no total 140? 164. Nas duas, na anterior e nessa. Isso. Que legal, foi 81 e 84 em outra. Coisa pra caramba, né? Porra!
Que legal isso aí, poder tá compartilhando esse material em aberto. Se vocês não derem like, é ingratidão. E hoje, pessoal, não tô respondendo perguntas porque eu tô dando ênfase no conteúdo, né? Aqui da gente tá passando a informação. E lembrando que semana que vem, terça de carnaval, eu vou repetir o segundo programa de novembro de 2022, repetir durante as férias o de hinduísmo, que foi o primeiro, e o segundo era sobre a Mãe Divina. Então nós vamos fazer a reprise dele semana que vem, e na terça seguinte, se der certo, eu vou trazer o Raghu, cantor de mantras aqui, que conhece pra caramba os mantras do sânscrito. Vocês vão poder ter a chance de perguntar para ele aqui também ao vivo, e ele vai cantar alguns aqui também para nós. E ele é muito bom nos mantras, igual o Carlos deu a canja pra gente. Sempre que eu puder, eu vou trazendo alguém aqui para arejar um pouco, né, Eudes? Traz pessoas de várias áreas e vai trazendo coisa legal. E amanhã você tá aqui de novo, né? Ah, boa lembrança. Amanhã, ao meio-dia, eu vou estar aqui no programa da Ju Varela. E nós vamos estar falando sobre o Caibalion, que é um livro que hoje muita gente fala dele, muito interessante, com a síntese de preceitos herméticos, que eu vou dar uma amostragem aqui, uma releitura espiritualista aberta. Muita gente hoje fala do Caibalion, são vários pesquisadores de áreas diferentes, cada um dá seu enfoque. O meu enfoque é mais espiritualista. E aí vou estar conversando com a Ju, que está lendo esse material, e ela me pediu para fazer. Eu tenho um material de muitos anos, eu pesquiso a parte hermética clássica, né? E aí o Caibalion é uma obra muito bonita, cara. Aí vai ser legal que eu vou poder tirar alguns mitos, porque o autor do livro se chamava William Walker Atkinson, que era um advogado americano. Só que ele botou um pseudônimo, 3 iniciados, para todo mundo pensar que eram 3 iniciados que tinham escrito o livro. Era um cara só. Isso o pessoal também não sabe. Legal. E aí eu vou estar clareando isso aí também amanhã. Amanhã, ao meio-dia, ao vivo. Nesse mesmo com a local, Ju Varela, nesse mesmo horário. Ou eu voltei de férias, já estou numa correria, cara. Hoje eu vou dar aula à noite lá no Brooklyn. Ainda vou montar a aula quando eu voltar à tarde. Amanhã eu vou estar com a Júlia meio-dia aqui. Às 3 horas da tarde eu vou estar gravando o programa Viagem Espiritual para passar na quinta. De lá eu vou para a reunião do grupo de estudos do IPPB. Na quinta eu vou estar dando uma palestra num centro espírita no Tucuruvi à noite. Na sexta, às 4 da tarde, estou numa live com o pessoal de Portugal. E às 8 numa live com o pessoal dos Estados Unidos. Você ter uma ideia, é por isso que eu falo, o pessoal fica me cobrando atendimento pessoal, em que tempo que eu vou fazer isso, cara? Eu já estou fazendo muita coisa aberta. Senão abre mão da sua vida. Não consigo mais nada, né? Então, mas trabalhar com o público não é muito fácil, não. Ainda bem que tem que ter paciência e tal. A não ser quando aparece alguém muito mala, cara. E outra, você não pode chegar e mandar a pessoa para aquele lugar. Aí um monte de gente te ataca porque você fez isso. Mas não vê o que ela está fazendo ali. Né? Às vezes uma pessoa só destrói um chat inteiro. Eu já vi isso acontecer em muito. Então, tem que simplesmente ignorar e levar e ter paciência. Cada um tem seu estágio de consciência. O que eu sei é o seguinte, sempre vou tentar passar o melhor. Agora, não vai agradar todo mundo nunca e vai ter sempre gente que vai distorcer o que você está falando. E ninguém precisa acreditar em nada. O lance é, seja feliz com a tua vida. Alguém feliz transborda e não fica enchendo o saco de ninguém. Ok, pessoal? Até mais, viu? Eudes. Valeu. Nóis. Até a próxima.